Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meus queridos, a gente vai estudar um pouco das bem-aventuranças, mas antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que isto aqui, ensinado por Jesus, as bem-aventuranças, é uma das passagens bíblicas mais lindas que existe com relação às coisas de Deus. Isto aqui, as bem-aventuranças, é uma das melhores passagens que joga por terra essa questão de que eu, você, nós precisamos de que nós estejamos ligados a alguma nomenclatura religiosa para que nós possamos ser reconhecidos então como parte da Igreja de Deus. Para um bom entendedor de Bíblia, eu e você, nós sabemos que não existe em lugar nenhum da Bíblia uma ordem, um pedido de Jesus, dos discípulos e também dos apóstolos, para que alguém pertença a uma instituição religiosa para podermos nos configurarmos como igreja ou filhos de Deus. Você estude as bem-aventuranças e dá uma olhada nisso aqui, preste muito atenção se esse trecho ou esses textos da Bíblia, se aqui tem lugar ou tem algum mandamento, algum pedido para que alguém possa pertencer ou fazer parte de algum grupo religioso para que você possa ser bem-aventurado. As bem-aventuranças aqui, ela isola qualquer tipo de nomenclatura com respeito à instituição religiosa. Mateus capítulo 5, isso aqui foi um sermão dirigido, falado, explicado por Jesus Cristo. Jesus, vendo as multidões, ele subiu ao monte, assentou-se, que é ponto final, né? Depois, aproximaram-se deles os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Querido, você que está do outro lado, que pertence a uma denominação religiosa, você não está errado de você pertencer a uma denominação religiosa. É a sua vontade, é o seu querer. Então você pode fazer isso. Mas em nome da sua denominação, em nome da sua religião, o que você não pode fazer é menosprezar as outras pessoas que não frequentam uma instituição religiosa. Você não pode criticar, julgar e dizer que aquela pessoa é uma pessoa que não tem Deus na vida e não é convertido. O primeiro versículo ensinado por Jesus já diz que você está errado quando você pensa isso. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino do céu aqui, ele não foi reservado para quem pertence
a uma religião ou uma denominação. Aqui Jesus não colocou nome de assembleia. Jesus não colocou nome de batistas. Ele não colocou nome de adventistas. Ele não colocou nome de católicos, presbiterianos, Seixo Noé. Ele não colocou nome de denominações. Ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito é aquelas pessoas que estão sempre necessitando de algo da parte de Deus. Diferente dos religiosos que acham que já sabe tudo e não aceitam ser, não é, confrontados, não aceitam ouvir as palavras das pessoas que são pobres no conhecimento, pessoas que se vestem mal, pessoas consideradas desigrejados. Os ricos de espírito são esses líderes religiosos que acham que sobre eles está a unção de Deus, sobre eles está as bênçãos de Deus. E menosprezam as outras pessoas em função disso. Então Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Você quer confrontar a palavra de Deus? Então confronte, como vocês fazem direto. Confronte o próprio Jesus Cristo na época dele. Isso aqui foi palavra dele. E ele disse mais: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui não está falando bem-aventurados que pertencem à Assembleia de Deus. Não está dizendo bem-aventurados os batistas, os católicos romanos. Jesus está aqui falando de pessoas. Ele está falando com pessoas e para pessoas. Jesus não está dirigindo o sermão da montanha ou o sermão do monte, as bem-aventuranças, para uma denominação. Ele não está se dirigindo aos pastores milionários do mundo inteiro. Ele está falando sobre pessoas, os mais desprezíveis que existiam. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Todo mundo chora, sendo crente ou não, sendo assembleiano ou não, sendo batista ou não, sendo presbiterianos ou não, sendo católicos apostólicos romanos ou não, todos choram. E por que vocês não aceitam dessa forma? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você não vai ver no Sermão do Monte nenhuma nomenclatura religiosa, porque isso nunca interessou a Jesus Cristo, nunca interessou ao Criador, nunca foi interesse dos apóstolos, dos discípulos, defender uma nomenclatura religiosa. Mas vocês não aceitam o que está escrito na Bíblia. E ele disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem tem fome e sede de justiça? É só os religiosos? É só as pessoas consideradas igrejadas? É só as pessoas consideradas templados? Por que fala bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos?
Quem mais procura ter fome e sede de justiça é quem? Não são as pessoas que, de alguma forma, estão aí em busca das verdades bíblicas, aquelas não ensinadas nos templos religiosos, por exemplo. Quem tem fome e quem tem sede de justiça não é justamente as pessoas que estudam a Bíblia para ensiná-las do jeito que verdadeiramente é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia, querido? O que é ser misericordioso? Não é você sentir a dor do seu próximo? Não é você falar a verdade com o seu próximo, mesmo que isso venha acarretar-lhe algum prejuízo? Ter misericórdia de alguém não é você se dar pelo outro? E aqui está dizendo, porque eles alcançarão misericórdia. Outra coisa, eu falo assim, ó, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Meu querido, o puro de coração é aquele que frequenta qual denominação? Porque existem muitas religiões e muitas denominações. Eu sinto uma dor na alma quando eu vejo uma criança sendo maltratada. Eu sinto uma dor na alma quando eu converso com alguém sobre a Bíblia e alguém cita para mim alguma coisa sem respeitar o texto, o contexto, a cultura. Eu sinto uma dor na alma e fico triste. Mas por quê? Porque aquela pessoa que está conversando comigo foi ensinada errado. Como eu fui ensinado errado durante muito tempo. Então, queridos, isso aqui é comigo. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Onde você vê Deus, querido, no seu dia a dia? É quando você vai a um templo e você ouve uma pregação, você ouve os louvores? Ou é quando você vê um pobre necessitado? É quando você vê um mendigo na rua? Onde que você vê Deus? É no pastor que está pregando de terno e gravata? É o pastor que tem várias fazendas? Onde que você vê Deus? É no carro importado que o líder religioso tem? É na mansão de 10, 30 milhões que ele possui? Onde que você vê Deus? Não é na sua rua, uma pessoa necessitada? Onde que você vê Deus? E olha, isso aqui é muito importante. Eu vou repetir. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe como que as pessoas querem ver Deus? É através de você. Mas como que a pessoa vê Deus através de você? Quando você tem um coração limpo. Mas onde que está escrito aqui que para você ter um coração limpo, você precisa também frequentar uma religião ou uma denominação? Jesus tinha uma religião, ele tinha um coração puro. Os apóstolos tinham coração puros? Tinham. Mas eles frequentavam alguma denominação? Não. Querido, não estou dizendo que você está errado de estar frequentando uma denominação, não. Pode congregar. Congregar, você congrega em qualquer lugar. Errado é você frequentar uma denominação
com uma placa na frente e chamar aquilo ali de igreja. Se o templo que você frequenta, se você transferisse para toda vez, 2, 3 vezes por semana, que você vai a um templo físico chamando aquilo de igreja. Imagina se você 3 vezes por semana, você fosse na praça central da sua cidade, onde tem mendigos, andarilhos, e levasse ali uma cesta básica, ou você levasse marmitas para alimentar alguém. Você sabia que seria superior àqueles minutos que você ficou dentro de um templo chamado igreja? Por quê? Porque os puros de coração, segundo a Bíblia, eles verão a Deus. Agora, você só vê Deus na vida do outro se você for puro de coração. Por que as pessoas me julgam? Até parentes mesmo. Por que as pessoas me julgam e diz que eu estou ficando louco? Que eu estou ficando doido? Porque não são puros de coração. Porque os puros de coração ama até os seus inimigos. Ou eu estou errado? Foi Jesus que ensinou, né? Jesus chegou para os hipócritas, os fariseus, e falou assim: olha, se vocês não amar o inimigo de vocês, vocês não estão fazendo nada para mim. Porque amar o amigo, os hipócritas, os fariseus também faz isso. Eu quero ver amar os vossos inimigos. Eu enfrento batalhas todo dia com relação a isso. Todo dia. E em nenhum momento, falar como falava meu pai, eu perco a esportiva. Sabe por quê? Porque mesmo atravessando esses problemas psicológicos, emocional, eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Porque para mim tudo é puro para quem é puro. Agora, nada é puro para quem é impuro. É assim que a Bíblia diz. E o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus fala assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você sabe quem é o pacificador, né? Aquele que semeia a paz, aquele que apregoa a paz, aquele que estende a paz, aquele que procura a paz. Pacificador vem de paz. Paz. Então, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não está inserido aqui, querido, bem-aventurados assembleianos, bem-aventurados batistas. Para você ser pacificador, você não precisa ter religião. Você não precisa ter denominação. Então essa parte aqui da Bíblia é uma das partes mais importantes que existe para você botar na sua cabeça que se você não faz nada disso aqui, a sua religião não tem valor, a sua denominação não tem valor. Mas para você fazer isso aqui, você não precisa ter religião ou denominação. Me pergunte qual religião que eu sou, qual denominação que eu frequento. Eu sou da família de Deus, porque eu sou filho de Deus no Espírito. Eu não preciso disso. Quando eu não tinha conhecimento da Bíblia, eu achava que eu precisava. Mas hoje, graças a Deus, eu não preciso. Então diz aqui, ó: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Será que precisa falar mais alguma coisa? Todo dia a gente sofre perseguição por causa da justiça. E olha que eu não frequento e não tenho nenhuma denominação. É pior ainda, porque eles acham que a gente é algum tipo de spoiling ou sporring, que é aquele saco de pancada, né? Que os lutadores de boxe usam. Spoiling é aquela pessoa, aquela figura que ele faz o papel ali de aquele saco de pancada, não é? O coadjuvante do boxeador chama-se spoiling,
que é aquele saco de pancada. O boxeador, os professores deles colocam um personagem ali para que ele lute com aquele personagem, mas é só um coadjuvante, é um saco de pancada, e isso é spoiler. Então nós somos spoiler, porque nós somos o alvo. Muita gente que não entende a Bíblia vê a gente como alvo fácil para atacar, e nós somos isso. Sofremos perseguição por causa da justiça. E terminando, fala assim, versículo 11: bem-aventurados sois vós. Claro que esse vós, a segunda pessoa, Jesus estava conversando com os discípulos, não é? É a segunda pessoa do plural. Vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós ou contra vocês por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Meu querido, que Deus possa te abençoar, que o Criador te abençoe cada dia mais, e vamos viver em paz, vamos semear a paz, mas nunca se esqueça de uma coisa: as bem-aventuranças não está inserido nenhum tipo de nomenclatura religiosa. Os bons entendedores vão entender o que eu estou falando. Alguém me perguntou assim, em algum comentário de algum vídeo, falou assim: mas Alberto, você acha errado congregar? Eu respondi: não, não é errado congregar. Uma empresa congrega os seus funcionários na sede da empresa. O colégio congrega os alunos dentro do colégio, daquele espaço físico. A prefeitura congrega os funcionários dentro de um prédio chamado prefeitura. O que não se deve fazer no mundo religioso evangélico é você achar que você frequenta um templo físico com a placa denominacional e chamar aquilo ali de igreja. Isso é que é errado. Congregar, você não só pode, mas deve também, porque congregar é falar da palavra de Deus. Os testemunhos de Jeová, eles falam assim, ó, a identificação, salão do reino. Não fala que é igreja evangélica, igreja assim, salão do reino. Você acha que está errado? Não, é um salão. Mas todo mundo sabe que ali é o salão do reino das testemunhas de Jeová. Tem pastores que colocam até a foto dele, da esposa, né, ali na placa, não é, de identificação daquela nomenclatura. Congregar, eu faço da minha casa um lugar de congregação. E os outros lugares também que eu visito para falar sobre a palavra de Deus, também eu estou congregando. Entendeu, meus queridos? Deus te abençoe. E deixe o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like, que é muito importante, e se torne membro do canal e participe do meu projeto. Na descrição do vídeo está lá a forma de você participar, tá bom, meu querido? Deus te abençoe e tamo junto. Tchau.